Olá, eu sou Clédson Bernardo e começa mais um programa Atitude Sustentável SA. O programa que foi feito para você que se preocupa com as mudanças climáticas e com a sustentabilidade empresarial. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema essencial para o futuro das empresas e do planeta: práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos envolve todas as etapas, desde a produção até a entrega dos produtos e serviços. Implementar práticas sustentáveis nessa cadeia não só reduz o impacto ambiental, mas também pode gerar economia e agregar valor à marca. Empresas que adotam essas práticas se tornam mais resilientes e competitivas, além de contribuírem para um futuro mais sustentável. Vamos entender como a sustentabilidade pode ser integrada em cada etapa da cadeia de suprimentos e quais os desafios enfrentados e os benefícios que essa abordagem pode trazer para os negócios e o meio ambiente. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, hoje vamos conversar com Cláudio Marcos Ferreira, diretor de Logística e Suprimentos da Sodexo, que vai compartilhar conosco as estratégias e práticas sustentáveis que a empresa tem implantado. Cláudio Marcos Ferreira, que é diretor de compras e logística da Sodexo, é isso mesmo, que vai compartilhar conosco as estratégias de sustentabilidade que a empresa tem. Cláudio, prazer, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, é um prazer muito grande tê-lo aqui para falar sobre um tema super importante que é a sustentabilidade. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Cláudio, mas olha só, para começar a nossa entrevista, me conta um pouco o que a Sodexo faz e qual é o tipo de serviço que vocês prestam. A Sodexo é uma multinacional francesa. Hoje nós temos ao redor do mundo 430 mil colaboradores e o nosso foco é o fornecimento de alimentação corporativa e serviços de facilities. No Brasil, nós somos hoje 46 mil colaboradores, também nesse processo, nesse serviço de alimentação corporativa e facilities. Estamos em 2.700 sites. No Brasil, somos mais de 47 mil colaboradores e mais de 800 clientes espalhados pelo Brasil. Como é que a Sodexo hoje identifica e desenvolve relações com fornecedores que compartilham de valores que é a sustentabilidade? Muito bem. O primeiro passo é sempre nós estarmos com profissionais capacitados e habilitados para que haja um mapeamento correto dessas empresas que estão no mercado e compartilhem os mesmos valores da Sodexo no tema de ESG. E a partir disso a gente tem um processo robusto de homologação de fornecedores que vai passar diversas etapas, dentre elas a segurança de alimentos, garantindo a cadeia completa do abastecimento. Olha só, a gente está falando de uma empresa que fornece alimentos, na verdade, né, para empresas. Eu acho que deve ser uma super responsabilidade trabalhar com essa cadeia de alimentos. Mas conta pra gente, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para implantar essas práticas de sustentabilidade diante de uma cadeia tão difícil e tão complexa que é a logística? Não, boa pergunta. Sabemos que estamos no Brasil, que é um país com dimensões continentais, com cenários, com condições e estruturas diferentes em cada região do país. Então, claramente, quando nós falamos de grandes centros, as dificuldades são menores. Então, a gente consegue um mapeamento mais ágil, mais rápido. O maior desafio está sempre quando a gente vai para regiões distantes, remotas, onde há uma disponibilidade menor de fornecedores, de empresas que possuam as mesmas práticas sustentáveis que a Sodexo acredita ser importante. E aí, a partir desse mapeamento inicial, a gente segue o processo todo desencadeamento de testes e homologações. A Sodexo atende o Brasil todo e o mundo, na verdade, né? E olha só, falando aqui em Brasil, quais são os benefícios que vocês esperam a longo prazo com essas práticas de sustentabilidade?
Boa. Hoje, quando nós analisamos, e segundo dados da ONU, 10% das emissões são provenientes da cadeia de alimentos. Então, quando nós construímos a nossa jornada sustentável, nós estamos contribuindo gradativamente para essa redução de emissão e para o nosso compromisso global de redução de net zero até 2040. Então, esse é o grande benefício de longo prazo da cadeia sustentável de compra. Olha só, quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos falando em vários aspectos. Nós estamos falando do aspecto ambiental, social, econômico. Aí vem o SD para falar de outras coisas e trocou o econômico por governança corporativa. Essa cadeia, ela é cheia de riscos, na verdade. Tem vários riscos a gente consegue enxergar nessa indústria de vocês. Como é que vocês fazem para gerenciar esses riscos? Algumas frentes são fundamentais. A primeira delas é o nosso código de conduta, onde 100% dos nossos fornecedores assinam. E esse código de conduta, ele possui diversos pilares. Então ele cobre direitos trabalhistas, direitos humanos, condições de meio ambiente e também toda a proteção de dados, que foi a última inclusão no nosso código de conduta. Então esse é o ponto de partida do nosso gerenciamento de riscos. Depois disso, existe uma segunda etapa que a Sodexo, dentro de algumas frentes que ela considerou que são muito relevantes, nós criamos cartas internas de compromisso. Então, os nossos fornecedores assinam essa carta detalhando mais itens, mais tópicos específicos de cada pilar da sustentabilidade, do nosso processo de compras responsáveis e sustentáveis. E o terceiro, que é o que garante, né, esse monitoramento de toda a cadeia, são certificações externas de empresas que são credenciadas, que fazem todo o acompanhamento da cadeia completa do nosso fornecedor, garantindo que ele de fato está seguindo todas as regras, todos os tópicos estabelecidos, tanto no código como também nas cartas. Olha só, a gente entende que a sustentabilidade ela é algo estratégico para a tua empresa, na verdade. O tema hoje, sustentabilidade, está muito em voga em todas as indústrias, em todas as empresas, enfim. Quando a gente fala em negócio, a gente tem que literalmente fazer essa correlação com sustentabilidade, né? Como o meu compromisso com o mundo. Quais foram as tecnologias e inovações que a tua empresa ela implantou para alinhar aos princípios da sustentabilidade? Legal. Nós estamos continuamente conectados com o mercado, sempre na busca de oportunidades, de inovações, de novas situações que nós possamos implementar dentro da Sodexo. Eu traria aqui dois exemplos que para mim são exemplos assim recentes, né, do último ano, e que são muito efetivos dentro desse nosso pilar de compras responsáveis. O primeiro foi a implementação de veículos elétricos em um dos nossos centros de distribuição no Paraná. Então, hoje nós estamos com 2 veículos atendendo 20 clientes, esses 2 veículos fazem as entregas aos clientes com 0 emissão, porque eles são 100% elétricos. E o mais interessante, o porquê que eu gosto desse exemplo, que ele conecta 2 pilares muito importantes. Ele conecta, né, a redução de emissão de gases, mas também a inclusão e diversidade, porque nesses 2 veículos, tanto o motorista como o ajudante são mulheres. Então a gente conecta 2 pilares, né, a equidade social e também o ecossistema numa mesma iniciativa. E uma outra iniciativa que nós temos também nos nossos centros de distribuição o nosso recebimento e distribuição de hortifruti. Todas as frutas, vegetais, são feitas em caixas retornáveis. E o porquê que isso é importante? O nosso fornecedor de caixas retornáveis, ele entrega essa caixa no nosso produtor agrícola, né, direto lá no produtor. Ele faz o abastecimento, isso vai para o nosso centro de distribuição e depois vai para o nosso cliente no nosso restaurante. Então, com isso, a gente consegue, por ano, reduzir aproximadamente 370 toneladas de resíduos que iriam, né, para ou papelão, ou ráfia, ou plástico. A redução de energia na produção dessas embalagens equivale a 25 mil lâmpadas que deixaram de ser acesas. E tem uma outra, além da questão, né,
do benefício para o meio ambiente, também olhando a equidade dos pilares, essa embalagem retornável, ela reduz o desperdício dos alimentos. Então, por ano, a gente deixou de perder alimentos equivalente a 100 mil refeições. Então, é uma outra iniciativa que traz aí entregas em 2 pilares diferentes do ESG. Olha só, o carro elétrico, ele veio para quebrar paradigmas, né? E entrou no mercado brasileiro de uma forma avassaladora, né? E vejo que também os caminhões estão pegando essa mesma tecnologia para aplicar na sua logística, no seu transporte. Me diga uma coisa, qual o desafio que você tem com o carro elétrico, uma vez que a gente tem longos trechos, né, de transporte, e a bateria ela dura um tempo, 200, 300 km no máximo, né? E para carregar essa bateria demora 4, 5, 6 horas para fazer carregar essa bateria. Essa inovação e essa tecnologia, ela não encarece o frete? Uma das iniciativas, um dos pontos sempre importantes, e por isso que a parceria entre as partes envolvidas é muito importante, nós precisamos, e por isso nós buscamos empresas e fornecedores que possuem os mesmos valores da Sodexo, para que juntos nós possamos encontrar soluções que tragam esse equilíbrio econômico também para o negócio. Então, nesse nosso caso específico dos veículos, através da otimização do uso desses veículos, fazendo com que ele tenha uma ocupação durante todo o seu dia, nós conseguimos manter o mesmo custo que nós tínhamos com o frete do veículo a diesel. Mas, de fato, é um processo que demanda um alinhamento, né, de crenças e de expectativas das duas partes, para que se encontre uma solução economicamente viável também, quando a gente fala de sustentabilidade. Olha, espero que você esteja gostando da nossa entrevista de hoje. Eu vou com um breve intervalo, é rapidinho, você que é de atitude, não sai daí, eu já volto. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação. Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Almalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho, Projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. A terra é nossa casa. É nosso dever protegê-la. Mas estamos falhando. O meio ambiente está em declínio e o futuro é incerto. Precisamos de líderes que nos guiem para um futuro sustentável. Para isso, é fundamental tomar decisões que beneficiem o planeta e as pessoas. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todos. Instituto Cledson Bernardo. Formando líderes para o futuro. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável e o programa de hoje está falando sobre sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Nosso entrevistado de hoje é Cláudio Marcos. Me diga uma coisa, como a Sodexo atende às expectativas crescentes dos consumidores por produtos e serviços mais sustentáveis? Nós temos diversas frentes e o mais interessante é que a gente consegue conectar hoje as iniciativas sustentáveis do ponto de vista do meio ambiente, do planeta, mas também com ações sociais. Então hoje, para você ter uma ideia, 30% do valor de tudo que nós compramos vem de pequenas e médias empresas. E isso, em número de fornecedores, é até superior. Hoje, dos quase 6 mil fornecedores que nós temos ativos, 4 mil são pequenas e médias empresas. Então isso faz com que a gente fomente a economia local das comunidades onde nós estamos inseridos, promovendo esse desenvolvimento social. E olha só, como é que a Sodexo garante as suas práticas sociais e também promove benefícios sociais? Como eu estava comentando, nós olhamos primeiramente essa oportunidade do desenvolvimento das comunidades locais
e o grande exemplo é o nosso percentual de compras de fornecedores que são pequenas e médias empresas. Nós temos hoje 4.000 dos nossos 6.000 fornecedores são pequenas e médias empresas. Olha só, isso é muito importante, né, no meio, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente incluir os pequenos e médios produtores. Eu acho que é importantíssimo, não é só um benefício social, mas também um benefício econômico para qualquer região. Por isso que eu queria te perguntar o seguinte: qual a colaboração e parcerias na implementação de práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos que a Sodexo tem? Primeiramente, quando nós olhamos as pequenas e médias empresas, nós temos todo um trabalho de desenvolvimento, de propiciar aos nossos pequenos fornecedores um maior conhecimento sobre ESG. Então, principalmente quando nós falamos de produtores agrícolas, essa é uma frente, uma atuação muito importante, e trazendo uma conexão com aqueles exemplos que eu comentei do veículo elétrico e também da caixa retornável, nós fizemos um processo junto com os nossos fornecedores, então a IFCO, que é o fornecedor de caixas, a Coopercarga, que é o nosso operador logístico do Paraná, para que fosse possível implementar essas ações em conjunto com benefício mútuo para as duas empresas envolvidas e também para todos os outros stakeholders. Olha só, quando a gente fala em sustentabilidade, em qualquer tipo de indústria, e qualquer tipo de empresa, o empreendedor fica super ansioso, preocupado. Como é que eu vou implantar sustentabilidade em um negócio muito pequeno? Ele tem um paradigma que a sustentabilidade são práticas voltadas para grandes empresas, na verdade, né? Qual o conselho que você daria para esses pequenos e médios empreendedores que estão começando agora e querem implantar práticas sustentáveis nas suas operações? Obrigado pela oportunidade de compartilhar esse tema. Sempre que eu participo de algum evento, algum fórum de ESG, esse é um tema recorrente e eu diria que tem dois caminhos, duas dicas aí que eu diria que são dicas de ouro para quem quer ingressar nessa jornada, principalmente o pequeno empreendedor. Primeiro, não enxergar as ações de ESG como custo, e sim como um investimento que permitirá que a empresa desse empreendedor, num médio prazo, seja mais rentável, tenha novos clientes e consiga ampliar a sua participação. Então, a primeira dica é: não enxergue o ESG como custo, e sim como um investimento que vai aumentar as suas vendas e também a sua rentabilidade. E a segunda dica é manter-se sempre atualizado com as boas práticas, com o que está acontecendo de novo no mercado com relação ao ESG. É um tema que segue sendo aprimorado a cada dia. Então a gente precisa ter essa habilidade de aprendizado contínuo. Cláudio, a gente percorre o mundo e vê que a fome ainda é um problema mundial, né? E as ODS definiu como fome zero, como um dos objetivos da ODS. Como é que vocês lidam com essa questão do desperdício alimentar dentro da operação de vocês, haja visto que o core business de vocês é oferecer alimento? A Sodexo possui um programa global chamado Waste Watch, que tem o objetivo de reduzir em 50% justamente esse desperdício dos alimentos depois que eles são aí, né, durante o seu preparo e quando eles são servidos e consumidos. Nós já temos hoje 2.500 unidades ao redor do mundo em 25, 26 países, já com esse programa implementado, e nós trouxemos esse programa também para o Brasil. Então hoje nós temos esse programa implementado em vários dos nossos restaurantes, e para te dar um exemplo, durante o último ano nós já conseguimos reduzir 25% dos nossos desperdícios dentro da cozinha. Então é um programa que vem crescendo em colaboração, em permitir que as pessoas tenham um consumo mais consciente. É uma questão de educação. Sem dúvida. Cláudio, é muito bacana quando a gente vê empresas buscando reduzir o desperdício de alimentos.
Mas conta pra gente, como fazer isso em um mundo onde as pessoas não estão muito preocupadas com essa questão de desperdícios, né? Hoje, os restaurantes onde nós implementamos o programa dentro das unidades dos nossos clientes, existem campanhas de conscientização do consumo consciente de alimentos. Isso faz com que os consumidores passem a entender melhor a importância do consumo consciente e existe também depois a publicação, a divulgação de quanto aquele restaurante desperdiçou. Então faz parte da campanha de conscientização. Olha só que bacana. Quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos falando em 3 assuntos muito sensíveis, né? Principalmente para as empresas. Eu falo em sustentabilidade desde 2005. E quando a gente chegou em 2005 falando em sustentabilidade aqui no Brasil, não tinha matéria. Então eu fui para Londres, fui para Paris, fui para Lisboa entender um pouco sobre sustentabilidade. E aí um tempo eu comecei a querer entender o que era sustentabilidade empresarial. Aí 2019, graças a Deus, chegou o ESG aqui no Brasil e no mundo, né, para impactar as empresas e o mundo corporativo. Mas eu ainda sinto que a governança, a alta administração das empresas ainda tem um certo preconceito ou um medo em falar em sustentabilidade. Aí eu te pergunto, como a governança corporativa da tua empresa apoia as práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos? Excelente, e esse ponto é fundamental, né? Porque de fato nós precisamos do G do ESG e dentro das nossas crenças e valores para a Sodexo é fundamental que nós tenhamos condições de monitorar, de acompanhar, de garantir que aquilo que nós estamos falando está sendo praticado. É o walk the talk, garantir que na prática está acontecendo. E para isso existem algumas frentes diversas que garantem esse G da governança. Primeiro, eu tinha comentado no início da nossa conversa, o Código de Conduta. O nosso Código de Conduta ele é bem robusto, ele é aberto em diversas frentes, ele é detalhado ao nível que o fornecedor consegue de fato entender o que ele precisa seguir dentro da nossa cadeia de abastecimento. Fora isso, as cartas, né, de compromisso do fornecedor, e a gente tem um exemplo muito bom que é a carta de bem-estar animal. Então hoje quase 90% dos nossos fornecedores já assinaram a nossa carta de bem-estar animal, que garante toda a cadeia produtiva daquele animal, desde o campo até o abate, que ele segue todas as regras pré-determinadas de bem-estar animal. Outro exemplo são os ovos livres de gaiola, que possuem uma certificação externa própria que garante a robustez do processo. Então, de uma maneira geral, nós conectamos o G com algumas ferramentas internas, como as cartas e o código de conduta, e fazemos o monitoramento desses fornecedores, das ações desses fornecedores, através das certificações externas por entidades credenciadas. Que bacana. Olha só, a gente vai fazer uma cobertura de uma feira. Essa feira, Cláudio, é muito engraçada, que a gente cobre ela desde o início. Há 10 anos atrás, a gente foi cobrir ela lá no Ibirapuera e era 4 ou 5 ruas. Nós estamos falando da maior feira de produtos orgânicos e naturais da América Latina, Naturaltech. E aí, no decorrer dos anos, essa feira se tornou a feira mais importante desse mercado, que é produtos orgânicos e naturais. Bom, pensando nesse crescimento, em pessoas que estão procurando produtos de fato sustentáveis, orgânicos, naturais, e esse consumidor está crescendo ano a ano, como vocês estão se preparando para absorver esses consumidores que crescem a todo tempo? Nós temos uma pesquisa que é o Food Barometer, que é uma pesquisa global onde nós monitoramos diversos perfis de comportamento do consumidor. E é curioso a sua pergunta porque no último resultado, 89% dos entrevistados do Brasil já identificam a importância da cadeia sustentável de alimentos. Então esse já é um grande começo para que a gente faça esse trabalho. E aí, na sequência das perguntas, mais da metade dos entrevistados
já mudaram seus hábitos, já estão consumindo menos produtos ultraprocessados, já reduziram também o consumo de plástico. Então existe esse monitoramento, esse trabalho dentre os próprios consumidores. Olha que bom, fico feliz. Eu acho que você que está nos assistindo também. É muito bom conhecer boas práticas de empresas que estão aí no mercado e cresce como a Sodexo todo ano, não é verdade? Olha, Cláudio, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no Atitude Sustentável SA. Venha mais vezes e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar sobre ESG, esse tema tão importante para o nosso planeta e para o nosso país. Cuidar da vida é ao mesmo tempo a nossa causa, o nosso propósito e a nossa vocação. Eu adorei essa entrevista e vocês. É muito inspirador ver como grandes empresas estão se dedicando à sustentabilidade. Obrigado, Cláudio, por compartilhar essas informações valiosas conosco. E no próximo bloco vamos falar sobre um assunto muito importante, não perca. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Há mais de 16 anos atuamos com parcerias estratégicas e atendemos as principais capitais e cidades brasileiras. Oferecemos um completo conjunto de soluções para a gestão e saúde do seu negócio, como exames complementares, higiene ocupacional, perícias, treinamentos, gestão ergonômica no home office, gestão de qualidade no trabalho, entre outras. Quer saber mais? Então acesse e-med.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Estamos de volta com uma denúncia extremamente importante. Recentemente, uma operação da Polícia Federal apreendeu aviões, barcos e 25 carros de luxo em uma investigação sobre fraudes em créditos de carbono. Os créditos de carbono são uma ferramenta vital na luta contra as mudanças climáticas. Eles permitem que as empresas e governos compensem suas emissões de gases de efeito estufa investindo em projetos que reduzem ou removem essas emissões em outros lugares. No entanto, quando esses créditos são manipulados ou falsificados, todo o sistema é comprometido. Os envolvidos nessa operação criaram créditos de carbono falsos e os venderam à empresa que buscavam reduzir sua pegada de carbono de maneira ética. Isso não só engana os compradores, mas também atrasa o progresso na redução das emissões globais. O impacto ambiental é imenso, pois essas fraudes perpetuam a emissão de gases nocivos sem qualquer compensação real. Fraudes como essa mostram a importância de verificarmos a autenticidade dos créditos de carbono e de apoiarmos empresas que realmente fazem a diferença. Precisamos de mais transparência e responsabilidade no mercado de carbono para garantir que as nossas ações de sustentabilidade sejam eficazes e legítimas. E o programa vai ficando por aqui. Se você tiver dúvidas, sugestões ou denúncias para fazer, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou envie um e-mail produção@atitudesustentavelse.com.br. Bom, espero que tenham gostado do programa de hoje e eu te espero na próxima edição. Tchau!